Conheci o Will quando éramos ambos estudantes do segundo ano na faculdade. Passamos de amigos rápidos para melhores amigos e no ano seguinte começamos a namorar. Quando nos formamos, já tínhamos decidido que íamos nos casar e nos mudar para o meio oeste. E, por alguns anos, fomos muito felizes. Não que não tenhamos enfrentado desafios, mas quando fiquei terrivelmente doente por algumas semanas, ele cuidou de mim. Quando ele perdeu o emprego, mantive o ânimo dele até que encontrasse um novo. No geral, parecia que éramos incrivelmente sortudos, e eu estava seguindo a vida com a pessoa que eu conhecia e amava mais no mundo. Faz 3 anos que as coisas começaram a mudar. Culpo parte disso pela perda do bebê. Tínhamos decidido que era hora de tentar ter filhos, e estávamos empolgados quando engravidei. Mas apenas alguns meses depois, comecei a ficar doente novamente como antes. Os médicos nunca haviam identificado a causa exata da minha doença. E embora desta vez tenha durado menos de uma semana, foi durante esse período que perdi o bebê. Ambos ficamos feridos com isso, mas acho que Will levou mais a sério. Ele parecia assombrado depois disso, mais ansioso e propenso a compulsões estranhas, como jogar fora comida e bebida perfeitamente boas de vez em quando, e verificar meu carro antes de eu fazer qualquer viagem longa. Era como se ele estivesse aterrorizado de que eu fosse ficar doente novamente ou de alguma forma ter um acidente. Era doce de certa forma, mas também bizarro. E sempre que eu falava sobre tentarmos ter um bebê novamente, ele apenas parecia angustiado e mudava de assunto. Depois de algum tempo decidi deixar para lá, pensando que eventualmente as coisas melhorariam. Em vez disso, encontrei a carta de despedida dele. Eu a chamo de carta de despedida, porque mesmo que seja longo e tenha o estilo de um diário, o tom e o propósito são bastante claros. É uma confissão, ou talvez mais uma concessão, uma rendição a alguma inevitabilidade terrível que Will parece acreditar que tem se aproximado dele na maior parte de sua vida. Uma vida que ele claramente pretende encerrar. Mas quando comecei a ler este caderno espiral que havia caído de entre 2 caixas empoeiradas em nosso sótão raramente usado, ainda não percebia tudo isso. Porque, como na maioria dos finais, a história de Will começou longe. Algo mais enxerga através dos meus olhos. Eu sei como isso soa. Insano. Por isso nunca contei a ninguém, nem mesmo a você. Escrever isso agora, será que você algum dia vai encontrar e ler? Eu não sei. Talvez eu destrua antes mesmo de terminar. Vale a pena você entender um pouco mais, mesmo que não acredite? Ou acreditar em mim, mesmo que isso não evite que você me odeie? Não tenho respostas para nada disso, e passei anos tentando encontrar uma maneira de entender. Sinto-me como um sapo em uma lagoa seca, apenas cozinhando sob o sol do meio-dia, e sem realmente entender por que tudo isso está acontecendo. Eu sei que as coisas costumavam ser boas, e sei que agora estou queimando, secando, me tornando menos de mim mesmo, e tão cansado de ter medo o tempo todo. Mas não estou conseguindo explicar isso direito, o que deveria ser o ponto. Então, vou começar de novo. Quando eu tinha 7 anos, algo me picou. Eu estava brincando com amigos na floresta perto da minha casa quando aconteceu, e doeu tanto que me fez cair de joelhos. Eu nunca vi o que era ou para onde foi, mas quando meus amigos me levaram de volta para casa, havia um caroço no fundo do meu pescoço do tamanho de um ovo. Passei 2 dias no hospital, mas quando saí, me senti melhor. Sem efeitos colaterais, sem cicatriz ou dor contínua. Apenas uma caneta de epinefrina no caso de ser picado novamente, e uma regra estrita dos meus pais para nunca mais ir para a floresta. Na verdade, durante o próximo ano, eu praticamente esqueci o incidente até que, uma noite, acordei para perceber que não estava na cama. Eu estava em pé junto à janela aberta do meu quarto, olhando para a noite. E eu podia sentir algo se movendo na minha cabeça, vendo através dos meus olhos. Como eu disse antes, é uma ideia louca. Fácil para mim descartar como minha imaginação ou um pesadelo. E não foi como se eu começasse a ter muitos comportamentos estranhos ou apagões. Eu não tinha, pelo que eu podia perceber, nenhum sinal externo de algo me tocando ou invadindo. A menos que você queira contar aquele episódio de sonambulismo leve. No entanto, apesar disso, a sensação de que algo estava lá não desapareceu. Quando eu tinha 10 anos,
Eu falava regularmente comigo mesmo, tendo me acostumado tanto à ideia que tratava como um amigo secreto, seja Deus, um anjo da guarda ou uma fada da floresta que apenas eu podia sentir. Preciso enfatizar que, na maior parte, nada disso era assustador, mesmo sabendo que era real. Era estranhamente reconfortante, tanto porque me dava alguém para compartilhar coisas, quanto porque me fazia sentir especial, escolhido. Mas é importante que você saiba que eu não tinha medo disso, porque se tivesse, nunca teria permitido me aproximar de você. Nem de você, nem do nosso bebê. Quando te conheci, bom, senti que meu mundo inteiro mudou. Acho que sabia que te amava desde aquela primeira noite na festa, e esse sentimento só ficou mais forte desde então. A ideia de ter uma vida com você, começar uma família, bem, se há algo melhor do que isso, eu não sei o que seria. E sim, pensei em te contar sobre meu companheiro centenas de vezes ao longo dos anos. Mas mesmo quando eu sabia que você não me deixaria, tinha medo de que achasse que eu estava louco. Que você me visse de alguma forma diferente, como alguém inferior ao que eu era antes. E a ideia disso me aterrorizava, então mantive silêncio e apenas agradeci por ter 2 amigos maravilhosos na minha vida. Quando você ficou tão doente pela primeira vez, eu nunca estive tão assustado. Todos os exames, as idas aos especialistas e depois ter que passar 3 semanas no hospital antes de você se recuperar, eu realmente pensei que poderia te perder. Na época, eu não entendia o que estava acontecendo, é claro. Então, quando você finalmente pôde voltar para casa, eu estava extremamente feliz. Só percebi que eu era culpado quando você ficou doente novamente, quando perdemos o bebê. Acordei uma noite. Isso foi depois de você já ter começado a vomitar e ter febre. Mas antes de te levarmos para o hospital, acordei uma noite para me encontrar de pé na cozinha ao lado da geladeira aberta. Eu estava despejando algo, uma linha grossa e esbranquiçada de muco, da minha palma para a boca da jarra de leite. Parei, em pânico e confuso, olhando ao redor em busca de alguma explicação do que eu estava fazendo e de onde vinha a substância mal cheirosa que cobria minha mão. Foi quando percebi o gosto amargo no fundo da minha garganta. Com o peito tão apertado que mal conseguia respirar, enfiei a mão na boca até quase vomitar, com o dedo tremendo ao tocar um ponto pequeno e duro no fundo da minha garganta. Corri para a pia e vomitei mais do fluido branco antes de seguir para o espelho do banheiro. Algo estava se movendo lá nas sombras do interior da minha garganta. Ao iluminar o espelho, concentrei o feixe de luz em um pequeno ponto de osso negro, projetando-se da carne rosada acinzentada ao redor dele, como uma presa minúscula ou pequeno ferrão, isso dando mais daquela corrupção leitosa a cada tremor espasmódico. Foi então que eu soube que precisava morrer. Não fiz isso imediatamente, é claro. Mesmo quando perdemos o bebê mais tarde na semana, eu arrumava desculpas. Estava aterrorizado com as consequências de encerrar tudo, e havia dias em que eu me convencia de que toda a situação estava na minha cabeça. Eu não sentiria nada por trás dos meus olhos e não veria nada quando olhasse para dentro. Eu me dizia que estava louco e precisava de ajuda, ou que era fraco e precisava superar meus estranhos pesadelos e ilusões. Qualquer coisa para permanecer vivo e estar com você. Mas os sinais sempre voltavam. Eu sei que parecia estranho para você, mas comecei a proteger a sua comida, criando uma dúzia de maneiras para eu verificar se algo foi adulterado em algo que você pudesse comer ou beber quando eu não estivesse no controle. Eu sei que já te impedi de ficar doente às vezes, mas isso não vai durar para sempre. Seja lá o que for isso, eu sei que é mais inteligente e forte do que eu, e cada vez mais consigo perceber que está tomando o controle. Então, tenho que impedir isso encerrando a mim mesmo. Agora, antes que seja tarde demais. Vou para a floresta amanhã e encerrarei isso antes de machucar você mais do que já machuquei. Sempre vou te amar. E se você algum dia ler isso, saiba que eu nunca parei de tentar encontrar uma maneira melhor. Mas está se infiltrando na frente da minha mente e não posso deixar que toque em você. Então, adeus. 14 de maio de 2023. Will. Eu escondo o diário debaixo de um travesseiro ao ouvir passos descendo o corredor. Enxugando os olhos, olho para cima e vejo Will parado ali, me encarando. O que você está fazendo? A voz dele está fria e distante, como tem sido muitas vezes nas últimas semanas.
Eu tinha interpretado como um sinal de as coisas talvez melhorarem, que ele estava sendo mais frio e distante, como parte de controlar sua ansiedade e depressão, e que, quando saísse do outro lado, ele voltaria a ser como antes. Agora, senti um arrepio enquanto ele me observava. Nada. Só lendo umas coisas. A expressão dele não mudou. Que coisas? Parece que você estava chorando. Dei de ombros e forcei uma risada. Só coisas no meu celular. Você sabe, coisas de garota. Coisas sentimentais para te fazer chorar. Estou bem. Não uma carta de despedida que Will escreveu há mais de um mês, logo antes de começar a agir como você. Ele assentiu e fez um som profundo na garganta. Bom, então vem logo. É hora do jantar. Eu fiz algo especial para você. Dei um sorriso. Ótimo. Estarei lá em 1 minuto. Só preciso pegar algo primeiro.